Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Algo muito sério está acontecendo. O pedido que foi feito ontem à noite por Déia Camargo é algo que todos nós precisamos ouvir. Um pedido especial que pode mudar tudo. Você precisa saber disso agora. É difícil imaginar o que a família Camargo está passando neste momento. Tiba Camargo, conhecido por sua alegria e fé, já está há 9 dias internado, enfrentando uma batalha intensa pela vida. Para quem acompanha sua trajetória, sabe o quanto ele sempre foi forte e determinado, mas agora ele precisa mais do que nunca de nossas orações. No final da noite de ontem, Déia Camargo, em sua postagem, trouxe mais uma atualização que deixou muitos preocupados. E não é para menos. Tiba continua entubado, um detalhe que por si só já indica a gravidade do seu estado de saúde. Além disso, pela manhã teve febre, que pode ser um sinal de que seu corpo ainda está lutando contra alguma infecção ou complicação. Todos sabemos que quando um paciente está há tantos dias entubado, cada pequena melhora ou piora pode significar uma grande reviravolta. É uma situação delicada, onde a medicina faz o possível, mas há momentos em que só um milagre pode mudar tudo. E essa é uma realidade difícil de encarar. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes e conseguiram vencer? Mas, ao mesmo tempo, sabemos que há casos que deixam as famílias em total desespero. Esse é o momento em que a fé precisa falar mais alto. Eu realmente acredito que esse é o momento de nos unirmos em oração. Não apenas porque Tiba é uma figura querida por muitos, mas porque já vimos Deus operar milagres antes. Eu mesmo já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que estavam desacreditadas pela medicina e, através da oração, viveram algo sobrenatural. Agora a pergunta é: será que podemos ser instrumentos desse milagre? Déia Camargo tem mostrado uma força impressionante nesse momento difícil, mas qualquer pessoa no lugar dela estaria vivendo uma angústia imensa. Ela não está pedindo nada além do que podemos dar: nossas orações. Se você já viu alguém que ama passar por uma situação parecida, sabe o quanto cada detalhe importa. Uma febre pode ser preocupante. Uma resposta do corpo pode mudar tudo. É por isso que não podemos parar de rezar. O quadro ainda é grave. Tiba ainda precisa de um verdadeiro milagre. Mas quantas vezes ouvimos que Deus é especialista no impossível? Se você crê nisso, fique comigo até o final deste vídeo, porque ainda há um pedido muito especial de Déia Camargo que pode fazer toda a diferença. A verdade é que a situação de Tiba Camargo não tem sido nada fácil. Ele já deveria ter passado por uma cirurgia anteriormente, mas devido ao seu estado de saúde, os médicos foram obrigados a cancelar o procedimento. E esse é um detalhe que me chamou muito a atenção. Pense nisso por um instante. Quando uma cirurgia é cancelada por questões médicas, significa que o paciente não estava em condições nem mesmo para enfrentar a intervenção necessária para a sua recuperação. Isso mostra o quanto o caso é delicado e quanto cada pequeno avanço na saúde dele pode ser crucial. Agora, hoje é um dia decisivo. A cirurgia foi remarcada para as 11 da manhã. Os médicos acreditam que essa será a melhor chance para ajudar Tiba a superar essa fase tão difícil. E é nesse momento que precisamos refletir quantas vezes a medicina chegou no seu limite. Os profissionais da saúde fazem tudo o que está ao seu alcance e devemos sempre reconhecer o esforço deles, mas há momentos em que nem o melhor dos médicos pode garantir um resultado positivo. A ciência tem seus limites, Deus não. Eu já vi casos de cirurgias que tinham tudo para dar errado, mas a fé e a oração mudaram o rumo da história. Conheço testemunhos de pessoas que entraram em uma mesa de cirurgia com um diagnóstico sombrio e saíram de lá completamente curadas, para a surpresa dos próprios médicos.
E por isso o que vai acontecer hoje não depende apenas dos procedimentos médicos, depende de algo maior. O que podemos fazer? Déa Camargo fez um pedido muito especial e que sinceramente mexeu comigo. Ela pediu que todos nós nos uníssemos em oração no exato momento da cirurgia, às 11 da manhã. E veja bem, não é um pedido qualquer. Ela pediu que clamássemos aos santos arcanjos e a São José pela restauração da saúde de Tiba. Isso me fez pensar: por que São José? Nós sabemos que São José é o patrono da igreja, o protetor das famílias e um grande intercessor diante de Deus. E quando se trata de saúde, sua intercessão já foi reconhecida em diversos testemunhos ao longo da história da igreja. E os santos arcanjos? Sabemos que São Miguel é aquele que combate as forças do mal. São Gabriel traz as mensagens de Deus. E São Rafael é o arcanjo da cura. Então esse pedido de oração não é aleatório. Cada um desses intercessores tem um papel fundamental nesse momento de batalha espiritual pela vida de Tiba. Isso significa que hoje não é só um dia de cirurgia, mas um dia de clamor. É o momento de nós nos unirmos e colocarmos nossa fé à prova, porque eu tenho certeza de que Deus pode fazer o impossível. E se esse for o milagre que Ele quer nos mostrar? Eu acredito que essa batalha não está perdida, mas ela precisa de soldados na oração. Se você puder, pare tudo às 11 da manhã e reze por Tiba Camargo. E se você já testemunhou um milagre na sua vida ou na vida de alguém próximo, deixe aqui também nos comentários. Diante de tudo isso, fica uma pergunta inevitável: a oração realmente pode mudar o rumo da história? Muita gente, ao ver uma situação tão grave como essa, pode se perguntar se a oração faz mesmo diferença. Afinal, quando um quadro clínico parece incontrolável, será que rezar adianta? A resposta é simples: sim, e há incontáveis testemunhos para provar isso. Se olharmos para a história da Igreja e até mesmo para a medicina, veremos relatos de curas inexplicáveis. Já houve casos de pacientes que estavam desenganados pelos médicos, sem qualquer esperança de melhora, e que depois de intensas orações, simplesmente se recuperaram sem nenhuma explicação científica. E isso acontece porque Deus pode tudo. Quando Ele decide agir, não há doença, não há diagnóstico e não há prognóstico que o impeça. Na Bíblia, vemos diversas passagens que mostram o poder da fé e da oração. Um dos exemplos mais marcantes é a história da mulher que sofria 12 anos com um fluxo de sangue. Ela já tinha gastado tudo com médicos e não havia encontrado cura, mas ao tocar no manto de Jesus, foi curada instantaneamente. Isso nos ensina algo muito importante. A fé pode nos conectar ao impossível. Agora, trazendo isso para a realidade de Tiba Camargo, nós temos duas escolhas: apenas esperar o desenrolar dos acontecimentos, torcendo para que tudo dê certo, ou agir espiritualmente rezando com fé e acreditando que a nossa oração pode ser a diferença que faltava para o milagre acontecer. E eu te pergunto, qual delas você vai escolher? Déa Camargo poderia ter apenas esperado, mas ela acreditou no poder da oração e pediu a todos que intercedessem por Tiba. Isso mostra que a fé dela está viva e firme, mesmo diante da dor. E essa é uma grande lição para todos nós. Quantas vezes, diante de dificuldades, nos desesperamos e nos esquecemos de que temos uma arma poderosa nas mãos. Quantas vezes confiamos mais na limitação humana do que na infinita capacidade de Deus? O que podemos fazer agora? Parar tudo e rezar. Se você puder, reserve um momento agora mesmo para clamar pela vida de Tiba Camargo. Rezar às 11 da manhã. Esse é o horário exato da cirurgia. E será um momento de grande batalha espiritual. Se cada um de nós se unir nesse instante, imagine a força da nossa oração. Compartilhar essa corrente de oração. Se você conhece alguém que acredita no poder da intercessão, envie este vídeo para que mais pessoas se juntem a nós. Porque no final das contas, Deus não precisa de multidões para agir,
mas ele se alegra quando seus filhos se unem em oração. E você acredita no poder da oração? Se sim, deixe nos comentários um amém e escreva uma oração por Tiba Camargo. Quando nos deparamos com situações como essa, em que a vida de alguém está por um fio, muitas emoções tomam conta do nosso coração. Medo, angústia, incerteza, mas ao mesmo tempo também existe algo muito maior que precisa ser alimentado dentro de nós: a esperança. A esperança de que Deus ainda faz milagres, a esperança de que as orações não são em vão, a esperança de que essa batalha não está perdida. E por que eu digo isso? Porque Deus não é indiferente à dor de seus filhos. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração e sabe exatamente o que cada um de nós está enfrentando. Na Bíblia encontramos diversas histórias que mostram como Deus sempre esteve atento ao sofrimento daqueles que clamaram por ele. Lembre-se de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Aos olhos humanos, tudo já estava acabado. Mas Jesus chegou diante do túmulo e, com uma simples ordem, trouxe Lázaro de volta à vida. E quantas vezes nós já ouvimos testemunhos modernos de curas milagrosas? Pessoas que estavam desenganadas pela medicina e de repente foram restauradas. Casos em que a ciência não soube explicar, mas a fé soube. Famílias que se uniram em oração e viram o impossível acontecer. Isso nos ensina algo fundamental. Deus não mudou. O mesmo Deus que curou no passado continua curando hoje. E quando olhamos para a situação do Tiba Camargo, precisamos ter isso em mente. Não podemos perder a fé. O que está acontecendo agora é mais do que uma luta contra a doença. É também uma luta espiritual. Quando uma pessoa está debilitada como ele está agora, não é só o corpo que está sendo testado, mas também a fé de todos que o amam. E é aí que entra a nossa missão. Se Deus permite que vejamos essa situação, se Ele permite que essa notícia chegue até nós, talvez Ele esteja nos chamando para algo maior. Você já parou para pensar que talvez essa seja a oportunidade que Deus nos dá para testemunhar um milagre? Nós não sabemos qual será o desfecho dessa história, mas uma coisa nós sabemos: Deus está no controle. E se existe algo que podemos fazer agora, além de confiar nos médicos, é dobrar os joelhos e interceder. O que estamos fazendo aqui não é apenas um apelo emocional, é um chamado espiritual. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a nossa missão ainda não acabou. Hoje falamos sobre um momento crítico na vida de Tiba Camargo, sobre sua batalha pela recuperação e sobre a importância da fé e da oração nesse processo. E eu quero que você leve isso para o seu coração. A nossa fé precisa ser firme, principalmente nos momentos mais difíceis. Quantas vezes nos desesperamos diante de uma situação complicada? Quantas vezes pensamos que não há mais saída? Quantas vezes olhamos para a medicina como se fosse a única resposta? Mas hoje somos chamados a olhar para Deus e a lembrar que Ele tem a última palavra. Jesus mesmo disse: "O que é impossível para os homens é possível para Deus", como diz em Lucas capítulo 18, versículo 27. E se há uma coisa que a história da igreja nos ensina é que milagres acontecem. Tiba ainda está em estado grave, mas será que Deus não pode mudar essa realidade? Será que daqui a algum tempo não veremos um testemunho poderoso dessa luta? Eu acredito que sim, mas para isso precisamos continuar em oração. Reze pelo Tiba Camargo. Se você ainda não parou para orar hoje, faça isso agora. Um simples Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração de coração. Tudo conta. Reze pelos médicos. Muitas vezes nos esquecemos de orar por aqueles que estão na linha de frente, mas são eles que Deus usa como instrumentos para operar curas. Peça a intercessão dos arcanjos e de São José. Deia Camargo fez esse pedido e vamos atendê-lo. Vamos confiar na poderosa intercessão desses santos. E mais do que tudo, vamos crer. Se você acredita no poder da oração e confia que Deus pode operar um milagre na vida de Tiba, comente abaixo: "Eu creio no milagre".
E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com mais alguém, porque no final das contas a fé compartilhada se torna ainda mais forte. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé.